Oi, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Tá meio escuro aqui, né? Meio- Quem? Eu que escuro? Não, eu. Ah, Botei uma luz aqui, mas não, não, não pra mim melhorou você muito não. eu tô te Tá dando bem. aparecendo legal? Ah, beleza. Aquela mensagem que você mandou tá certa. Passo pra Ah, ti. tá. Eu olhei ainda agora, o problema para entrar, aí eu deixei mandar mensagem pra ver se você mandou Beleza. tá? Tá dando aquele eco não, né? Tá um pouquinho, mas depois sua. É sempre Tá. assim, daqui a pouco desaparece o eco. E deu uma parada aqui pra mim. Oi, voltou. A conexão tava ruim. Agora. Agora melhorou. Beleza. Vamos lá. Vamos então. Mais um conto, né, que a gente vai estar comentando aí. E vai ser um pai contra a mãe, né? E aí, o que que você achou do conto? Muito bom, né? Muito bom o conto. Vou confessar que eu fiquei até arrepiado no final. É, é Muito. difícil, é difícil hoje a gente se impactar, né, através da leitura, uma vez que a gente tem um excesso de abordagem visual, né? Então temos filmes, Uhum. seriados, e sempre com aquela apelação muito grande para a imagem. Então a gente vai ficando, como é que eu posso dizer, menos sensível, a gente fica menos sensível, à leitura. Então a Verdade. gente, né, se você não tiver esse hábito da leitura, essa capacidade imaginativa, né, de conseguir, através da leitura, visualizar a cena, você termina sendo pouco impactado. Né? Então, esse texto aqui me impactou bastante. Eu estou até agora bastante reflexivo. Verdade. Eu E, também fiquei muito impactada com o conto. E, assim, eu penso que todos os contos de Machado, né, a escrita de Machado, mas com esse encontro em específico, de todos que a gente fez até agora, ele é o que mais mexe, a meu ver, na condição humana, né? Mexe lá no sim, fundo. E realmente, como você falou, a gente fica muito reflexivo, muito impactado. São dias para digerir, né, esse conto. sim, E sim. então, assim, essa live aqui, jamais a nossa pretensão é encerrar nessa live a análise de Machado, dos contos dele, mas trazer pontuações, né? Pontuar que nós depreendemos do texto, né? Porque qualquer pessoa pode fazer essa reflexão. Claro que se você sendo um leitor não tão inocente, vamos dizer assim, é melhor, né? Porque Machado, ele trabalha nas camadas, né? As camadas de Sim. Machado, elas precisam ser descobertas. Cada vez que você lê, mesmo você tendo lido já, e você passa 5 anos, lê de novo, sempre vai ter algo novo que vai mexer Sim, contigo, né? sim. Eu E, acho que também. sim. Pode terminar aí, pode terminar. Não, não, eu só ia falar que esse ponto em questão, ele é super atual, né? Como todos os outros, mas esse principalmente, assim, em relação a algumas pautas que a gente tem na nossa sociedade, né? Que as pessoas, elas é, conversam muito, vão para a internet, expor sua opinião sobre esse assunto, e Machado traz essa reflexão sobre uma ótica totalmente diferente, né? Sim. É interessante uma coisa que funciona, pelo menos para mim,
e que pode servir para as pessoas que estão assistindo, que irão assistir, tem um conceito da leitura que fala da suspensão da descrença, que é o quê? Quando você vai ler alguma coisa, você tem que suspender alguma descrença que possa vir da sua parte. Então, no momento que você está lendo a obra, você tem que acreditar em tudo o que está ali, da maneira que foi exposta pelo escritor. Né? E aí depois você pode fazer as suas inferências e tudo. Mas enquanto você está lendo, você tem que tentar, né, se inserir ali e visualizar o que está acontecendo, sem ficar, pô, não era assim, não era dessa forma, não acredito nisso. Não, tem que aproveitar a leitura, suspender a descrença, e aí depois você pode problematizar. O problema que eu vejo hoje é que as pessoas já pegam um texto, vou pegar o texto do Machado. E aí já vai assim, se você gosta, você não pode achar defeito. E se você não gosta, você vai procurar defeito a todo custo. Né? Uhum. Então você já tem uma leitura engajada. Né? Então você já começa lendo ali procurando alguma coisa que vai corresponder à sua expectativa, seja do ponto positivo, seja do ponto negativo. E você não aproveita essa leitura. Verdade. E outro ponto também que eu acho interessante, nessa questão, já que está falando de Machado, serve para qualquer tipo de leitura, é que assim, tem escritor que ele é mais técnico, que ele é mais voltado para a questão da escrita, e ele fala o seguinte, tem um escritor que eu sigo, né, que eu gosto muito, e ele fala o seguinte, que qualquer história pode ser contada, o que interessa é a técnica da escrita, ou seja, como o cara escreveu aquele texto. Não interessa o conteúdo. Né? Isso é a visão dele, não é a minha visão. Eu só estou trazendo aqui uma abordagem. Ele fala assim, o que interessa é como o cara escreveu, qual é a habilidade da escrita dele. Por que eu estou falando isso? Qualquer história pode ser contada. Né? E muitas vezes fica a cargo do escritor a maneira que ele vai contar, como ele vai escrever, como ele vai te impactar. E a gente percebe isso nesse texto. Né? Ele vai crescendo e tem um desfecho no final, que é o que provoca esse incômodo maior. Tem outras situações que provocam um incômodo, mas você percebe que vamos dizer assim, o narrador da história, ele não vai tornando fatos que ocorrem ali na história que são pesados pra caramba, né? Mas ele vai vendo de uma forma assim meio neutra, assim, ele não se posiciona. Né? Uhum. E por isso que impacta a gente, né, no final. Porque o narrador me parece assim, bastante frio. E lembrando que o narrador não é o Machado. A gente tem que separar. E as pessoas às vezes também confundem isso. O narrador não é o Machado de Assis. É o narrador. É o cara que conta a história. É como se fosse o eu lírico do poema, né? O eu lírico do poema que não corresponde ao poeta. É a voz que fala no poema, né? A mesma coisa é o narrador, é a voz que conta. Não necessariamente precisa ser o Machado. E você falou uma questão interessante dessa fluidez do texto, né? A gente percebe realmente isso. Ele começa de leve, vai crescendo, até que chega um momento você toma um susto, né? No final. E assim, com certeza, penso, né? Com certeza não. Penso eu que a pessoa, ao ler esse texto, percebe que Machado quis realmente trazer como se fosse um soco no estômago, né, do leitor, para que você terminasse perplexo. Como igual aqueles filmes que você assiste, aí termina assim num jeito que você não estava esperando, sabe? Aí você fica assim, deu uma bugada, né? Você fica assim, nossa, meu Deus, como pode ser assim, né? Porque isso aconteceu, não é justo, a gente fica assim, né? Mas ele mostra, acima de tudo, ele mostra a condição humana, né? Machado, ele fala de temas universais, temas que não se esgotam, porque o ser humano, que é o leitor, ele sempre vai se identificar.
né? Ele trata de situações que são inerentes à nossa condição humana. Então, mais do que tratar de uma temática, você até citou aí, se posicionar, né? Hoje em dia nós temos essa necessidade de tudo você tem que se posicionar, tudo você tem que politizar, né? As pessoas querem saber o que você pensa sobre tudo. Ou para te trazer para determinada militância, determinado modo de pensar, ou então para te cancelar, né? A palavra da moda agora, né? De cancelamento. Então, nós não podemos pegar Machado e fazer uma comparação anacrônica em relação ao quando ele estava escrevendo esse texto, né? Esse texto ele foi compilado no livro de contos Casa Velha, eu acho, né? Eu acho que o nome é esse. E foi o último que ele compilou, por volta, acho que de 1906. Então, poxa, é outra realidade, gente. Não é essa realidade que nós temos hoje. Hoje, para começar a conversa, né? Quem não leu o conto trata da questão da escravidão, né? Esse conto, juntamente com o caso da vara, são 2 contos de Machado e que explicitamente ele trata da questão da escravidão. Mas, como você falou, a gente não pode pegar Machado e encerrá-lo assim, não. Eu não sou a favor de determinada militância. Ele não era a favor dos escravos, ou ele era a favor, ele não se posicionava, ele era neutro. A gente não pode fazer isso, né? Pegar assim, qual era o pensamento de Machado em relação à escravidão? Se fosse hoje em dia, ele seria um militante? Não dá para a gente fazer essas conexões, porque era um outro tempo. Agora, dizer, como você mesmo falou, né? A pessoa que já vem pré-programada, né? Já vem com as verdades dela, os dogmas dela, e vai ler o texto procurando aqui ele está falando isso, aqui eu concordo, aqui eu não concordo. Você já vai vir cheio de preconceitos. A gente tem que se esvaziar para poder ler os textos, qualquer que seja. Pode ser Machado ou qualquer outro. Você tem que se esvaziar de qualquer preconceito ou de qualquer ideia preconcebida que você tenha. Por exemplo, ele não se posicionava em relação à escravidão do jeito que eu gosto, então ele não falava sobre a escravidão. Como alguns vão dizer, né, que Machado ele não aceitava o fato de ser negro, por isso que ele não tratava, por isso que ele quis ser um escritor, ser um funcionário público. Gente, esse tipo de interpretação não cabe, né? Não cabe. A gente tem que tratar dos fatos. E fato é que ele tratou, sim, da questão da escravidão, mas de uma forma incômoda, que não é fácil. Como todo texto de Machado, não é fácil de digerir, mas esse, por ser um assunto caríssimo para a sociedade hoje em dia, fica mais difícil, entendeu? As pessoas assimilarem e enfrentarem esse texto, né? É um conto pequeno, 5 páginas mais ou menos, mas é uma história muito complexa, de várias camadas. Você pode extrair ali muitas coisas e ainda assim ficar refletindo sobre ele, né? Então vamos começar lá. Você quer falar mais alguma coisa antes da gente começar? Não, vamos começar a dar um panorama aí do texto, né? Do que se trata e tal. Você quer falar? Você pode falar? Pode começar aí, por favor. Tá. Não, então, a história ela vai tratar uma família, né? Composta pelo Cândido, que é um cara que a gente não pode falar que ele é um vagabundo. Uhum. Só que ele é um cara que ele não fica em trabalho nenhum. A gente conhece pessoas assim. Né? Que o cara começa a trabalhar, mas ele vê assim, não, esse trabalho é para mim, ele larga, aí começa outro. Então, o cara sempre está trabalhando. Só que ele não fica em lugar nenhum, né? E ele termina se relacionando com a Clara, né? Que se torna a esposa dele, e
essa menina, essa mulher, tem uma tia chamada Mônica. Então vivem os três ali, né? Aquela família, mas com muita dificuldade. É uma família muito pobre. Muito, né? muito miserável. E aí é interessante a gente já começar a falar de uma coisa, assim, que, assim, não se fala a cor, qual é a cor deles, né? Mas, talvez, e aí eu vou deixar para você falar isso, tá? Talvez tenha alguns indícios aí da cor deles, mas ele não fala explicitamente, eles são brancos. Mas fato é que, naquela época, havia muitas famílias brancas que eram pobres. Sim. Né? Porque criou-se no imaginário popular que no Brasil era assim: o cara era branco, era rico, era negro, era escravo. E a sociedade era resumida a isso. Né? E não tem nada mais pobre do que você analisar a realidade daquela época assim. Né? A realidade é muito, muito, muito mais complexa que isso. As relações são muito mais complexas. É muito difícil hoje, como você falou, né? O que é a visão anacrônica? A visão anacrônica é você olhar com os olhos de hoje aquela época. No contexto de hoje, aquela época. Como assim? Tinha gente que, na época de ensino fundamental, eu me lembro que quando a gente estudava sobre isso, aí tinha colega que perguntava e a gente ficava pensando assim, pô, numa fazenda tinha 50 negros que eram escravos. E o dono da fazenda, aí vivia na casa grande lá, o senhor, a esposa e, sei lá, os filhos. Por que esses escravos não se rebelavam? É muito complexo entender isso. Não é tão simples assim. Hoje eu pensava, não, se fosse eu, organizava e matava todo mundo. Não, cara, não é assim. Não é, sabe? Falta isso. E é por isso que, assim, eu confesso a você que eu não gosto muito de tratar sobre esse tema, porque gera muito problema, muita dor de cabeça. E eu também não sou professor de história, sabe? Para falar com muita propriedade. Mas, enfim, uma coisa é indiscutível. Era muito complexo. E ali era uma família possivelmente branca, pobre, miserável. Isso. Estavam prestes a passar fome ali. Né? E você tinha esse problema. A esposa, a Clara, trabalhava, né? E o marido sempre estava desempregado. Então, a esposa também ajudava a manter a casa. Olha só, né? O papel da mulher naquela época já era relevante, né? Então, ela já trabalhava, ela costurava em casa, mas era trabalho. Sim. Ela mantinha também a casa, né? E você tinha o cara que ficava ali arrumando. Até que, né? E é interessante que o conto ele começa falando sobre a escravidão e citando alguns instrumentos que eram utilizados nos escravos. E aí ele justifica, não é por acaso. Né? Por quê? O que ele está querendo mostrar? Ele estava querendo mostrar o seguinte: tinha alguns instrumentos que eram utilizados que foram deixados de ser utilizados. Assim como alguns ofícios, ou seja, alguns trabalhos, também foram perdendo o campo com a evolução, né, das coisas. Sim, verdade. Mas o Cândido, ele está nesse meio termo aí. E ele encontra um ofício do qual ele gosta. E qual é esse ofício? Capturar escravos fugidos. Então os caras fugiam, né? Naquela época você não tinha muito bem uma polícia, né? Você tinha ali os militares que cuidavam das coisas dos nobres, né, da nobreza ali e tal. Mas ele não ficava... A polícia não ia resolver, por exemplo, igual a polícia faz hoje. O marido brigou com a mulher, a polícia vai à casa lá resolver. Isso não existia. Tu é pobre, se vira. Era assim. Verdade. Então você tinha algumas milícias, talvez. Né? Você vê muito isso naquele livro lá do Memória de um Sargento de Milícia. Não sei se você lembra desse livro. Ali, nesse livro, ele narra como é que era o Rio de Janeiro naquele período, né? Então você tinha as milícias ali formadas, ali era uma coisa meio informal, assim, vamos dizer assim. Então o que acontece? O Cândido, ele começou a trabalhar com isso. Ele capturava os escravos, era tipo um caçador de recompensa. O cara botava um aviso: meu escravo fugiu, ele era assim, 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 assado, ele provavelmente está por aqui, por aqui, por aqui. Ele citava assim,
o Cândido ele foi se especializando, vamos dizer assim, nisso, e ele conseguia ganhar um dinheiro com isso. Só que com o tempo, a demanda foi diminuindo. E aí é justamente no momento em que a mulher chega com a notícia que está grávida. Verdade. E queria dar uma palavra sobre essa questão. Em relação a isso que você falou, que a gente não tem como, né, fazer essas comparações, né? Por que ele não tinha polícia para caçar os escravos? Não tinha a pessoa pobre, tinha que ser negra, né? Essas coisas que a gente olha com o nosso olhar de hoje, mas e tenta colocar, exemplificar em relação àquela época. Eu acho interessante que esse texto, o Machado começa com um ponto histórico, né? Ele começa a dar dados históricos, ele começa a nos situar em que época que aquilo está acontecendo. Por quê? Para fazer direto o link com o Cândido Neves, que era, né, um caçador de escravos. E em relação ao que ele ao Cândido, você percebe nitidamente que ele não era dado ao trabalho, né? Como você falou. E tem até, voltando de novo a falar da ironia, né? Que Machado é irônico o tempo todo. Tem uma parte que ele cita, deixa eu ver se eu acho aqui. Tinha um defeito grave esse homem, está falando do Cândido. Não aguentava emprego nem ofício. Carecia de estabilidade, caiporismo. E uma coisa que ele tratou na semana passada, é que a gente tem que procurar, se a gente não sabe uma palavra, temos que procurar para saber o significado, porque aquela palavra não está posta ali à toa. E essa palavra caiporismo, ela quer dizer, faz referência a um índio, né, a uma imagem mitológica, de um índio que diz ser protetor da floresta e que também ele causa mau agouro para as outras pessoas. Tipo, se você quando ele está falando que ele tinha esse problema de caiporismo, quer dizer que ele tinha má sorte na vida, que ele não conseguia as coisas porque faltava sorte. E, na verdade, ou então outras pessoas desejavam o mal dele. Mas, na verdade, isso não é o fato. Fica bem claro que ele não conseguia se fixar em nenhum emprego porque ele não gostava de enfrentar o trabalho, né? Quando, por exemplo, ele tinha um trabalho de datilógrafo, aí ele fala que ele aprender aquilo, né? Manusear aquilo estava dando muito trabalho. E aí ele foi, nem é datilógrafo, desculpa, tipógrafo. E aí ele vai, não dá mais. E assim, você falou, né? Muita gente, ele já joga isso, né? O cara era pobre. Gente, o Machado ali está sendo muito... A ironia dele chega a ser assim, mordaz, né? O que ele está ali fazendo uma crítica? Ele era pobre, mas porque também ele não fazia nada para mudar aquela condição, né? Que oportunidade ele teve, né? E ele não quis se esforçar, né? Para poder aprender um ofício. Então, até fala que força ele tinha, entendeu? E tinha até uma memória boa. Você vê que ele tinha ele tinha uma memória boa para decorar, quando colocavam, né, os anúncios dos escravos que estavam fugidos, ele decorava as feições, decorava os detalhes. Tem um problema no braço, tem uma cicatriz não sei aonde, tá com uma roupa dessa cor. Ele conseguia decorar isso, tinha uma boa memória. O texto ressalta isso. Então, não era uma pessoa que, assim, uma vítima da sociedade. É difícil a gente falar isso, mas, assim, eu estou falando o que o texto confronta a gente, né? E são situações temas que são muito difíceis de tratar hoje na nossa sociedade, que a gente tem uma sociedade que certos temas eles não podem ser abordados. Então, se a pessoa é pobre, ela é vítima da sociedade, certo? Se ela não consegue, depois que a mulher dele fica grávida, né, tudo começa a piorar. Coitado, tadinho. Não estou falando que todo mundo que é pobre é desleixado, não é associando isso.
Mas Machado faz essa crítica justamente porque era algo que acontecia. Ele não iria falar de algo que não tem uma referência, né? Ele está baseando numa referência histórica ali da sociedade, da época, e dali ele criou esse personagem que, com certeza, qualquer um de nós, a gente pode pensar em alguém ou uma situação em que a gente se defrontou com isso, né? Então, assim, uma das primeiras reflexões que ele traz para a gente, e que é difícil para algumas pessoas pensarem sobre esse assunto, porque, como eu falei, tem assuntos que não podem ser falados, essa questão, como você disse, todo branco era rico, todo negro ou ex-escravo era pobre. Não necessariamente, entendeu? Até dentro você estava falando da senzala, né, da casa, né, da Casa Grande, da Casa Grande. Da Casa Grande. Eles próprios, assim, muitas vezes não se uniam, porque você tinha desde o escravo que trabalhava na moenda e tal, e você tinha aqueles escravos que eram tipo os domésticos de dentro de casa. E para esses que, por exemplo, era uma governanta, uma babá, uma cozinheira, enfim, uma pessoa, ou um capataz, essa pessoa preferia ficar sendo escravo, tinha proteção, do que se rebelar. Entendeu? Então, muitas vezes a escrava amamentava as crianças, né? Sim. Amamentava, né? Era quase como uma segunda mãe a escrava. Claro, eu não tô querendo falar de que bonitinho, não, gente, pelo amor de Deus. Tenta entender o que a gente está querendo falar aqui, pelo amor de Deus. Sim, porque a gente não pode ser romântico. A primeira coisa que o Machado faz com a gente é: não sejam românticos, não sejam inocentes, achar que o mundo é um belo conto de fada, né? Que tudo fica bem no final, e a vida esse pensamento binário, que ou é preto ou é branco, ou é mal ou é bom, ou é pobre ou é rico. Então, não é assim. A sociedade é muito complexa, né? E é uma reflexão que a gente tem que trazer para os dias de hoje, né? Nós estamos, infelizmente, e me dá a impressão, voltando a esses pensamentos quase instintivos, né? Deixadinho quase por instinto. Fulano gosta de mim ou Beltrano não gosta. Não, você tem que analisar todo um contexto. A gente não pode ficar adjetivando as pessoas e as coisas, né, as situações, né? Temos a realidade é muito mais complexa, né? Aí só dentro do que você está falando, só para aproveitar, eu vi um vídeo falando sobre esse conto. Aí a menina até fala muito bem, mas ela fala assim: não, que o Cândido era um monstro, era muito truculento e tal. Mas olha só, isso não está no conto. Não. Não está no conto, pelo contrário. Certo, né? Claro, eu entendo por que ela está falando isso. Só que ela tá distorcendo o que está ali no conto, né? Mas continua aí, desculpa, só para... Não, tudo bem. Isso que você falou é importante. Isso daí já é a opinião dela. Que ela, assim, pensou, ele caçava escravo, então ele devia ser um grosso, né? Uma pessoa muito grotesca. Não, o texto não fala isso. Ele exalta até... Ele fala dos problemas que ele tinha, dos defeitos e das virtudes, né? Por que ele conseguia caçar escravo? Porque ele tinha uma boa memória e ele tinha habilidade, agilidade para poder enlaçar o escravo com a corda, entendeu? E ele tinha força. Mas não necessariamente ele era uma pessoa, qual a palavra que ela disse? Truculenta, né? O monstro. Ele estava fazendo isso para sobreviver, né? Ele fazia isso para sobreviver. Muito fácil a gente falar assim hoje. Ele podia fazer outra coisa. Tudo bem, cara, mas a questão não é essa. A questão é o que está no texto, sabe? Não fui eu que escrevi o texto. Sim, ele podia, E justamente, né? O texto, ele traz pra gente, assim, você tem que trabalhar, você pode fazer as suas reflexões, mas dentro do que está ali. Você não pode extrapolar a margem, começar a pensar
Então, a gente tem esse problema, tanto em relação ao autor, como a gente estava falando no início, pensar, não, Machado não se posicionava em relação à escravidão. Machado se posicionava. Machado, ou então, não, Cândido era grosso, era uma pessoa má, ou era uma pessoa boa, ou era uma vítima da sociedade. A gente não pode ficar adjetivando a pessoa ou o personagem, vamos dizer assim, porque ele tá construído e foi um autor que construiu ele assim. E isso é algo que eu vejo que Machado ele faz muita questão de sempre ressaltar nos seus textos que os seres humanos são seres humanos. Ninguém é bonzinho, ninguém é malzinho. Nós somos complexos, entende? Todo mundo tem problema. Então, assim, ninguém pode dizer, dessa água não beberei. Eu acho que é muito interessante essa personagem do Cândido Neves, porque ele leva a gente a refletir sobre isso também. Será que se eu estivesse nessa situação e por algum motivo eu não conseguisse ficar sentado estudando para aprender um ofício, ou ficar ali com paciência para aprender alguma coisa, se eu também não iria cair para esse trabalho que era legítimo, na época, temos que falar isso também, era um trabalho legítimo, mas que não é... Tanto que ninguém se metia, né? Ninguém se metia. Tanto que quando ele capturava o escravo, ninguém se metia, porque era como se fosse assim, ele está fazendo certo. Isso. E detalhe, apesar de ser numa época que ali você trata da escravidão, já tinha a lei do ventre livre, né? Então, assim, já estava assim, um processo de abolição da escravatura. Mas as pessoas ainda, uma mentalidade de uma sociedade não muda de uma hora para outra. Entende? Então, as pessoas que viam aquilo era legitimado pela sociedade. Porque o escravo era visto como algo que o dono dele, né, o senhor, ele era um objeto dele, é meu. Entendeu? Então, eu vou devolver. Então, era legítimo essa profissão, né? Então, assim, continuando o texto, a partir do momento que ele casa com a Clara, né, as coisas começam a piorar, como você falou, né? Começa a ficar escasso o trabalho, porque outras pessoas começam a ver que isso dá dinheiro, né? E começam também a investir nessa empreitada, vamos dizer assim. E chega um momento que é um momento assim, que a gente começa a ver que a coisa vai ficando feia, né? Ali para a vida do casal, né? Tá, por favor, fala, cada hora eu lembro de uma coisa, mas por favor. Aí tipo, quando a esposa fala que está grávida, ele fica muito feliz e a esposa também, porque eles queriam essa criança. Uhum. Mas aí eles tinham a tia Mônica, que falou, pô, nós já somos pobres, mais uma boca para comer, vai todo mundo morrer de fome. Né? Então ela começou a colocar na cabeça deles a possibilidade deles levarem essa criança para a roda dos enjeitados, né? Que é uma coisa que a gente pode falar que era algo que existia durante muito tempo, né? A Igreja Católica também recebia essas crianças que a mãe não queria, então ela colocava lá, girava lá a roda, ninguém via quem estava do outro lado. Era uma parede que tinha, né? E aí você não sabia quem ia receber. Uma giratória, assim, né? Algo que você colocava a criança e giravam aquele tambor e a outra pessoa recebia do outro lado. Né? É igual quando a gente vai comprar gás no depósito, bota o botijão de gás e fecha, tu não sabe nem quem está lá do outro lado. Né? Então tinha isso porque era uma saída, né, para que a mulher não abortasse. Né? Então, naquele período, né, assim como ainda o é hoje, o aborto não é bem visto. Né? E lá também naquela época era muito menos ainda. Né? As pessoas poucas pessoas cogitavam, vamos dizer assim, a possibilidade de abortar. Então o recurso era esse, a mulher deixava a criança nascer e depois levava para lá. Né? Então, nesse conto, ele não fala que é a roda ali que é da igreja, ele não faz essa associação à igreja.
Mas havia também os conventos que recebiam as crianças. Mas Era ele também comum, tinha né? esse... Era comum, né? Então você dava. Só que aí eles não queriam, o casal não queria, né? E o Cândido, o tempo todo, ele fica assim, não, vou arrumar alguma coisa, eu vou dar um jeito, né? Ele vai pensando ali no que ele vai podendo fazer, mas está difícil. Está difícil para ele conseguir ganhar dinheiro. E a mulher se matando de trabalhar e tal, até que chega algo para agravar, que onde eles moram, onde eles moravam, o proprietário falou assim, olha, você está com 3 meses de aluguel atrasado, então você tem 5 dias para sair. Ele tenta convencer e tal, mas o cara não vai aceitar. E aí isso agrava para a tia Mônica ali ficar, ó, pô, tá vendo? Tem que Manipulando. dar essa criança, né? Tipo um diabinho, né? Falando ali no teu ouvido para você fazer isso. E ela é tão... Ela sim é cruel, né? Porque ela já tinha conseguido um lugar para eles ficarem, só que ela não revela até o último momento. Para quê? Para eles se sentirem mais impelidos a darem a criança. Olha só Justamente. que Ela, interessante, né, cara? ela vai manipulando ali a situação, vai comendo pelas beiradas, né? Porque o texto fala que ela, até queria ressaltar isso, ela era tão, assim, vamos dizer, pobre quanto eles, mas me dá a impressão, isso aí é algo que eu percebi no texto, como ela era uma pessoa, eu acho que ela era simpática. Me dá a impressão que a Mônica era simpática, manipuladora e simpática, porque ela consegue, né, uma situação com uma vizinha para conseguir ficar numa casa de favor. E já tinha articulado para levá-los para lá, como você falou. E por ela ser, o texto ressalta que ela era dada a patuscadas, ela e o próprio Cândido, né? É outra coisa que mostra ali que o Cândido realmente era uma pessoa, não seria um vagabundo, mas era uma pessoa, enfim, não Boêmia, sei lá, vivia o dia de boêmia. hoje como se não houvesse amanhã. Sim, sim, levanta causas atuais, é verdade. Aí, o que acontece? Essa patuscada era o quê? A pessoa dada a festa, A a festa. É o boêmio, né? O doideira, a boêmio. farra. Oi? É o boêmio, né? É o cara boêmio, né? A pessoa boêmia. É É, dada a gosta de farra, né? boemia. Isso, É. isso. E a tia era, né? Então, ela também não tinha muito. Ela não era uma pessoa que podia ser um exemplo. Mas, nessa situação, como ela estava numa posição onde ela podia ditar regras, vamos dizer assim, ela começa a falar, como você falou, né? Aquela vozinha do mal ali, dá essa criança vai morrer, você não vai ter como sustentar, a gente já está na miséria, vocês estão com um aluguel atrasado e tal, tal, tal. E até que ela consegue, né, levá-los, porque o dono lá do local onde eles estavam manda eles saírem, né, porque eles estavam com vários meses atrasados, e aí eles são obrigados a seguir o que a tia falou. E você vê ali um lado do Cândido que, apesar disso tudo, ele era uma pessoa que amava muito aquela criança, que ainda nem tinha nascido, né? Eles queriam muito aquele filho. E a Clara Sim. é uma pessoa altamente romântica, ela fica, Deus vai prover, Deus vai dar a solução. Então, assim, é tão real, é tão atual isso, né? A gente vai ter filho, mas vai ficar tudo bem, no final sempre fica. A criança é como se aquela situação, né? Criança é bem-vinda, criança é bênção. É sim, mas e a tia é esse contraponto. Ela não, ela joga a realidade para eles. Mas é mais uma boca. Vai gastar dinheiro, você não tem como. E o interessante também é que esses locais que recebem as crianças, era um lugar onde as crianças teriam uma chance de ter uma vida melhor, vamos dizer assim. Elas não iam lá para ser maltratadas, assim, né? Elas iam ter ensino, iam ter comida, tipo um orfanato, né? Sim. Uma espécie de Sim. orfanato. Bom, e aí o que acontece, o Lincoln? A cena. Aí, Ela nesse desespero todo,
ele começa a se dedicar mais ali a procurar, né? Só que tinham poucos casos, né? Mas tinha um em particular que estava sendo oferecido muito dinheiro, que era de uma determinada escrava. Só que ele tentou, já tinha até desistido, né, de procurar essa escrava. Então, quando chega finalmente, né, a criança nasce, quando chega o dia dele levar lá a criança, né, na roda, levar a roda dos enjeitados, ele passa ali pela Rua do Ouvidor, né, que é aquela rua lá do centro, né, do Rio. As histórias do Machado, né, passam quase todas aqui no centro do Rio mesmo. Então ele está lá na Rua do Ouvidor e ele vê essa escrava. E aí ele pensa, caramba, está aí a solução, não vou precisar, né, dar o meu filho, não vou precisar. Então ele vai, pega a criança, ele já estava caminhando, né, com a criança, né, para lá. E aí ele passa assim, aí ele tem um farmacêutico que é amigo dele, ele deixa a criança lá, o cara fica meio sem entender e vai atrás da escrava. E aí ele chama, né, Arminda, né, e a mulher olha. Aí quando ele olha, ele confirmou, ela mesmo. Pegou, né, amarrou e começou a arrastar ela brigando. E pouco se detalha sobre a condição da escrava, né? E ele tá ali arrastando e forçando aquela luta, né? E aí até que o momento que ela fala, pô, por favor, não me entregue, porque o meu senhor é mau e eu estou grávida. E a aí mesma, que a gente descobre. A mesma condição. A mesma condição dele. Condição que, praticamente, né? Tá ali naquela situação, né? E ele se mantém insensível, ele ainda fala assim, quem mandou você arrumar filho, né? Olha só quem tá falando, né? Isso acontece muito hoje, né? As pessoas julgam a outra. Quem mandou ficar grávida e fugir? O sujo falando mal lavado, né? Pois é. A gente está rindo porque acontece isso. Né? Hoje, mas a situação é triste, mas é isso, né? E ele continua, ela luta, faz muita força. Quando ele joga, né? Quando ele chama o dono lá, leva essa mulher para o endereço, o senhor dela recebe, ele joga, né, a escrava, e nesse momento que ele joga a escrava, ela aborta ali na hora, né? Então já vem a criança ali já sem vida, né, devido a esse esforço todo que ela fez, né? Verdade. Posso dar uma palavra? Não, pode lá. Pode lá, fala. Não, é que quer que termine logo? Oi? Quer que termine o conto ou você quer falar alguma coisa antes? Não, eu quero falar sobre essa questão que você disse da falta de misericórdia mesmo, né? Porque nesse momento, para ela abortar, nós temos que pensar o seguinte, para uma mulher abortar, né, que não sei se ela estava numa gravidez de risco ou não, mas a natureza, ela trabalha para que a criança ela fique bem acolhida no ventre, né? Quando eu li o texto, essa cena é muito angustiante, porque Machado, primeiro que ele tem um afastamento, né? Não o Machado, o narrador. Eu estou aqui dando os fatos, ele está muito afastado. Ele conta as coisas com esse olhar mesmo límpido, o mais límpido possível, sem floreios. Então, você percebe ali que a cena é angustiante quando ela está sendo arrastada pelo Cândido, né? E me dá a impressão que a luta foi muito grande. Foi muito grande a luta. Não foi algo assim, gritando, não. Foi uma luta muito grande, porque ela se esforçou muito. E ele fala exatamente nesse momento que as pessoas que passavam ali não se metiam, já sabia do que se tratava. Era uma escrava fugida, ou seja, é mais uma, não vou nem me meter, porque com certeza ela está errada. Só que a mulher estava grávida, a mulher estava sendo maltratada, né? Porque ela estava fazendo força contra. Então a gente percebe ali essa falta de sensibilidade do ser humano, que é nossa, né? E até por ela estar grávida, a gente pensa, né? Não, ele passou por isso, a nossa cabeça, né? A nossa cabeça é assim. Ele passou por isso, então não vai ter misericórdia dela.
Porque tem uma frase, um diálogo, uma fala da personagem da Arminda, né? O nome dela é Arminda. E ela fala assim: estou grávida, meu senhor, exclamou. Se Vossa Senhoria tem algum filho, ou seja, ela está colocando essa condição. Se Vossa Senhoria tem algum filho, peço-lhe por amor dele que me solte. Eu serei tua escrava, vou servi-lo pelo tempo que quiser. Me solte, meu senhor moço. Ou seja, ela está colocando assim: pelo amor que você tem pelo seu filho, tenha misericórdia de mim, eu vou te servir. Ou seja, havia uma proposta. Ele podia usá-la como escrava para ele. E depois a gente pode aqui, essa inferência que eu estou fazendo no texto, ela é válida, porque ele poderia usá-la como escrava, a criança, ela poderia servir depois para alguma situação também, ser vendido, não sei, entendeu? Porque era filho de uma escrava e era muito comum isso na época. Aí eu tenho um escravo novo, aqui, bom, em perfeito estado. Gente, estou falando assim que era assim que se pensava. Entendeu? E a gente tem lugares do mundo que ainda é assim, que a gente não está preparado para essa conversa. A questão está vista. Mas tem muita escravidão no mundo aí, e no Brasil. Então, assim, as pessoas são tratadas como objetos. Então, assim, havia uma possibilidade de eles não. E aí é quando ele fala, né? Você é que tem culpa. Quem lhe manda fazer filhos e fugir depois? Olha isso, né? Então, assim, a situação que ele passou, ele também estava numa aflição de perder o filho dele. Não sensibilizou por isso, né? Ele queria o dinheiro para não ter que deixar o filho dele lá. Enfim, pode continuar aí para o final do texto. Aí ele consegue, né? E entrega a escrava e volta para pegar o seu filho, agora com 100 mil réis, né, no bolso. E quando ele chega, o farmacêutico não está com a criança, ele fica desesperado, né, fica com raiva. E aí ele, não, calma, ó, tá lá dentro com a família. E ele pega a criança e volta para casa, mas sem nenhum remorso. Né? Não fica claro aqui que ele não está nem aí. Né? Que o que importava era garantir que o filho dele continuasse com ele. Né? E aí ele termina o conto com a frase: nem todas as crianças vingam, bateu-lhe o coração. Né? Então foi o último pensamento que ele teve ali, que é como se ele estivesse falando azar. Né? Azar. E eu acho, sobre essa frase dele, né, que termina o conto, tipo, azar, problema é seu, e também, assim, mostrando essa realidade da época e que também não é diferente da nossa. Entendeu? Ele deixa bem claro ali. A questão acima da escravidão, creio eu, é a condição humana nesse texto. Entende? O que está acima, na verdade, o que está acima, mas o que está abaixo, né? As entrelinhas, o não dito ali do Machado, né? Ele está contando uma história que está ali estampado. É uma história sobre um homem que caça escravo e precisa resolver a situação dele. Mas a gente percebe todo o tempo no texto ele trazendo à tona a condição humana, a insensibilidade humana, a nossa falta de sensibilidade mesmo, de olhar para o outro, né? De se colocar no lugar do outro. E aí ele faz, para mim, tá, Olimpo, não sei se isso aconteceu contigo, ele me faz pensar, tipo assim, não seja um hipócrita, leitor. Você pode julgá-lo ou você faz o mesmo? Para mim, essa pergunta na verdade, essa afirmativa, né, que é uma pergunta retórica, que Machado fez para mim. Não seja hipócrita. Se fosse você, o que você faria, né, para defender o seu filho, enfim. Então, assim, a questão esse tipo de reflexão vem, né?
Isso, verdade. A questão ali está bem muito mais profunda da militância, da questão de quem tem razão ali, né? Que é se é o escravo ou se é o Cândido que é caçador de escravos, né? E duas pessoas, além do próprio Cândido, a Mônica, você vê também que ela, tipo, nem aí. Fala aqui, ó, que ele chegou com dinheiro, pronto, acabou o problema. Sim, sim. Ela falou. Aí o texto fala aqui, tinha a Mônica, ouvida a explicação, ou seja, ela contou a história toda, por que ele voltou com a criança, porque ela deve ter ficado muito por conta vendo ele trazendo a criança de volta. Então ele se explicou. Aí diz o texto, perdoou a volta do pequeno. Gente, perdoou. Isso é muito profundo, perdoou. Sim. Porque o cara quis ficar com o filho dele. Uma vez que trazia os 100 mil réis, ou seja, não pode perder que você trouxe o dinheiro. Né? Sim. Disse, é verdade, algumas palavras duras contra a escrava. Ou seja, a escrava que era o problema todo. A culpada, né? Ela que era o problema. Ela ainda foi culpada do aborto. Disse, é verdade, algumas palavras duras contra a escrava por causa do aborto, além da fuga. Ou seja, se você abortou e fugiu, você é culpada por tudo isso. Cândido Neves, beijando o filho entre lágrimas verdadeiras, abençoava a fuga e não se lhe dava do corpo. Ou seja, é aquela situação, né? O Zé da Caça, o dia do caçador. Então ele estava feliz porque aquele dia foi o dia dele. Que graças a Deus porque ela fugiu, porque eu consegui meu dinheiro, né? E o autor, o narrador fala, né, que as lágrimas eram verdadeiras. Um pouco acima no texto, dessa parte do texto, fala que com a mesma fúria que ele pegou a escrava, a mesma intensidade, né? Ele também pegou a criança nos braços e afogou entre beijo, abraço. Então você percebe assim, que ele era uma pessoa, que você citou essa pessoa que falou sobre o texto, né? Ele era grosso, ele era aquilo. Não, ele era um homem bruto, mas assim, um homem, vamos dizer assim, boçal. A mesma intensidade que ele tinha para fazer uma atitude, vamos dizer assim, reprovável, ele também tinha para amar aquele filho. Sim, entendeu? sim. Então, assim, a gente não pode dizer que ele estava fazendo algo porque ele era mau. Né? Ele estava fazendo aquilo porque, ao ver dele, sobre o olhar dele, era necessário. E Sim. era legítimo. Né? Sim. E é porque a nossa visão é muito, muito, muito afastada de uma realidade, né? Então, assim, quem de nós, né, as pessoas que podem vir a assistir, quem é que já passou fome de verdade? Eu garanto que quem está assistindo esse vídeo ou que vai assistir nunca passou, não sabe o que é passar fome, Sim. sabe? E aí você quer julgar alguém que está numa situação assim. Então, é complexo. E só para fechar, o que eu queria falar, baseado no que você estava falando, a gente pode trazer para hoje. Porque veja o seguinte, o Machado, ele não falou de cor, ele não falou nem de preto nem de branco. Ele falou só de uma posição social. Um era livre e o outro era escravo. Então a gente poderia trazer a mesma situação hoje para uma família de classe média falida que tem ali se depara ali com uma pessoa pobre de favela que está ali grávida e perde o filho, sei lá. Né? Então você vê, muitas vezes essa galera da classe média olha de cima. Muitas vezes quem é rico olha de cima. Né? Eles são famílias que têm problemas internos, mas eles não eles não deixam de criticar o pobre e falar, é favelado, faz um monte de filho, não sei o quê. Mas só que essas famílias têm os seus próprios problemas. Né? Então a gente poderia fazer esse paralelo, porque não é uma questão só de cor, é uma questão de posição social que um ocupa e o outro não. Sim, e aí essa pessoa olha de cima e julga. E na verdade é como você falou, não passa de uma família hipócrita, não passa de pessoas hipócritas. Né? Verdade. É verdade mesmo. Essa comparação tua foi muito boa, porque eu ainda digo mais, tem pessoas que moram numa favela, numa comunidade, mas elas vivem a realidade delas
que têm uma condição melhor, são mais prósperas, eu estou falando de prosperidade, não estou falando de dinheiro no bolso, são mais prósperas do que uma pessoa que é de uma classe média falida, mas que mantém as aparências, né? Tenta manter aquilo para poder não se rebaixar, vamos dizer assim, e ainda julga o outro, né? A gente vê aqui que o Cândido, a Clara, a Clara, então, principalmente, ela tinha um ofício de costureira, e quando ela ficou grávida, ela dava a costurar mais ainda. Ou seja, eles eram as pessoas livres e que tinham, não condição, mas tinham um trabalho, tinha algo para fazer. E a escrava? A escrava não tinha. Então, assim, mas eles estavam tão desesperados quanto ela. Entendeu? Sim. Tão desesperados quanto. Então, realmente isso, o legal desses textos que a gente pode fazer várias reflexões com o mundo que a gente está vivendo, né? É muito válido isso, né? Bom, você tem mais alguma coisa para ressaltar? Não, só isso. Só isso. O texto, eu convido a quem está aí ou quem vai assistir que leia e que reflita, porque não é um texto fácil, não é. Tem os outros textos que a gente leu, tem muito, vamos dizer assim, tem muita mais referências, vamos dizer, coisas mais escritas, o Alienista é grande, o Medalhão, a gente tem várias referências externas. Esse texto, ele começa com um dado histórico, né, um ponto, né, histórico, mas que ele fala de uma condição, uma situação que é muito, muito pequena, né, como se o enredo vai ser pequeno, o enredo que é rápido, mas que é muito profundo. Então, assim, eu convido a todos a lerem e refletirem mesmo, que é um ponto muito, muito chocante, né, para a gente. Bom, então é isso, né? Eu sei que tiver alguma coisa mais a falar, a gente dá tempo aí. Tem 5 minutos. Não, tranquilo. Para mim, dá para a gente encerrar aí. E aí, semana que vem, a gente continua aí com outro ponto. Tá bom, eu vou, a próxima semana, jogar mais alguns pontos para pesquisa, o pessoal que estiver lá votando, e aí a gente traz. Tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Valeu, eu que agradeço. Tá bom? Tchau, Lincoln. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau.